Existem metáforas e histórias que mudam uma vida. E esta metáfora mudou a minha. Tem mudado empresas, equipas. Então vou-te contar de uma forma profunda. Imagina que existia uma aldeia no meio de umas montanhas enormes, de uma floresta densa, uma aldeia diferente, uma aldeia com algo especial, uma aldeia que começava os seus campeonatos a vencer e como outra vez podia tropeçar, mas já se sentia invencível. Era uma aldeia diferente porque ela não tinha homens guerreiros, ela só tinha mulheres guerreiras. E essas mulheres eram diferentes, porque desde pequeninas elas eram treinadas sobretudo de uma forma a sobreviver, lutar, proteger o seu povo. Elas cresciam com disciplina, com coragem, com estratégia, com resistência. Tornavam-se guerreiras lendárias. Dizia a história que nenhuma batalha as tinha ou poderia derrotar, nenhum inimigo as poderia vencer. E durante gerações foi verdade. Até que um dia começou-se a espalhar um rumor de que algo na floresta, lá ao fundo, estava errado. Algo que ninguém consegue ver, algo que ninguém consegue vencer, algo que aprisiona todo o potencial, algo que não pode ser combatido. E esse rumor começa a crescer e a distanciar-se da essência de cada um, de boca a boca, de mente a mente. E pela primeira vez aquelas guerreiras começaram a sentir algo de novo, uma coisa que não conheciam, medo. E no início ignoraram. Afinal, elas eram invencíveis. Contudo, o rumor não desaparecia, ele crescia sem se ver. Até que um dia uma delas decidiu provar a coragem. Pegou na sua espada e entrou na floresta. Nunca mais voltou. E depois mais outra corajosa, e mais outra, e a floresta estava cada vez mais longe da essência daquela aldeia, porque nenhuma regressava. A aldeia começou a mudar, as guerreiras começaram a mudar, elas já não treinavam com a mesma intensidade, já não caminhavam com a mesma forma como caminhavam, já não respiravam, já não olhavam como costumavam olhar, já não dormiam e pensavam demais, hesitavam demais. Arranjavam desculpas, criavam intrigas entre elas, em vez de estarem unidas, blindadas, numa só voz. E quanto mais pensavam, mais real aquilo se tornava. Quanto mais se escondiam, quanto mais silenciosas, quanto menos próximo da aldeia, maior era o desafio, a possibilidade de perder. No entanto, existe uma grande líder, uma experiente guerreira, que decide tomar uma decisão. Ela diz: eu vou enfrentar, só que vou enfrentar esta floresta de forma diferente, porque ela era respeitada, ela era como se fosse uma capitã de equipa, como se fosse um gerente de uma empresa. E ela não pegou apenas na sua espada, ela levou a consciência caminhando na direção da floresta, do campo das batalhas, dos encontros, e entrou na floresta. Mas ao contrário das outras, ela conseguiu ver para além daquilo que a estava a aprender, bloquear, e ela começa a descobrir novos caminhos, e caminha, porque ela foi para observar, ela foi para unir, ela continua a vencer o seu caminho, horas, dias, e sabes o que é que encontrou nessa floresta? Nada, nenhum monstro, nenhuma criatura, nenhuma força invisível. O que ela encontrou foi apenas pegadas desorganizadas, marcas de luta contra o vazio, espadas encravadas na árvore, corpos caídos, não por terem sido derrotados por algo externo, mas porque lutaram contra aquilo que criaram dentro da própria mente. Em vez de olhar e fazer golo, em vez de olhar e serem a sua melhor versão, terem os melhores resultados da sua empresa, mas porque lutaram contra aquilo que criaram dentro da sua própria mente, algo imaginário. Então ela decidiu voltar à aldeia e a reunir-se com todas aquelas pessoas que deixaram de acreditar. E ela disse a todas as guerreiras, a todas as pessoas da aldeia: o inimigo nunca esteve na floresta, o inimigo esteve apenas aqui, na mente de cada um.
E todos nós estávamos a ser derrotados, simples e unicamente, por nada real. Derrotados por aquilo que acreditavam ser real, que imaginaram. E nesse momento que a ficha, a aldeia inteira percebeu, a equipa, a empresa, as maiores guerreiras do mundo, os melhores funcionários, os melhores atletas, tinham sido vencidos por algo invisível, algo que nunca existiu fora delas. E a partir desse dia, voltaram a treinar, voltaram a entrar na floresta, mas desta vez sem o peso da imaginação, sem o veneno do medo, e nunca mais perderam com ninguém. Tornaram-se invencíveis, sendo a sua melhor versão. É aqui que, de forma blindada e unida, estas pessoas vencedoras chegaram a uma conclusão: nada a temer a não ser o teu próprio medo. E aqui, neste local inspirador, eu desafio a todos que ouvem aquela metáfora: nada a temer a não ser o próprio medo. Porque o medo, quando não é conquistado, torna-se mais poderoso do que qualquer outro inimigo real. E assim como tu podes criar medo, tu podes entrar dentro da floresta quando tu quiseres. E tens fé, tens a graça divina de seres muito mais do que aquilo que os teus medos te limitam. Com coragem, com fé, com acreditar, com confiança, com união, dá mais um passo. Entra na floresta e tira as tuas conclusões. A vida, os campeonatos, o sucesso, a realização, a felicidade está aí à tua espera.